Voltamos para a nossa última parte do bate-papo sobre religião, política e negócios. Eu interrompi o Thiago agora há pouco e você está esperando a resposta do que ele estava falando, então eu vou deixar ele concluir a linha de pensamento que ele estava falando no último bloco. Thiago, pode continuar. Bom, qual é o grande problema de uma situação em andamento? Quando nós elegemos um representante político, é pelas suas propostas. Nós esperamos que ele tenha um conhecimento das necessidades do país, então ele apresenta um projeto em sua campanha, propostas de, estando no poder, as executar. Mas hoje a grande dificuldade antes ele tinha uma proposta, ele tinha promessas para um povo, mas ele não está preocupado em mostrar elas sendo cumpridas. Ele está preocupado em mostrar em estruturas negativas que ele encontrou como obstáculos, mas não cabia a ele uma análise geral antes. Sim. As suas propostas devem ser o seu foco. Se ele não tinha condição de cumpri-las, por que prometê-las? Então eu vejo muito. Se ele imaginava que o passado comprometia implicitamente o seu futuro, como é que ele poderia se apresentar capaz para resolver o problema? Entra essa questão, né? No mínimo teria que ter um projeto. Se eu não me acho capaz, e eu já fiz isso, se eu chego numa empresa e vejo que ela não tem condição de se recuperar, eu vou ser honesto a ponto de chegar e dizer o seguinte: olha, essa empresa não tem condição de se recuperar. É o mínimo que se espera de alguém, é competência no que se propõe a fazer. Você acha que faltou? Eu penso assim, não sei se você concorda com a minha opinião, mas eu acho que eu não culpo tanto a população, culpo em parte, mas eu acho que a revolta, assim, o descrédito que todo mundo estava na política e que não ouvia ninguém para chegar e gritar como a gente gritava, em brigar como a gente queria que tivesse alguém que nos representasse, eu acho que a população olhou só para esse lado. Ela se identificou com uma figura que fazia essa representação muito bem e esqueceu de olhar o seguinte: isso é bom, porque ninguém, para mim, na minha opinião, é munido só de erros ou de acertos. Isso é ótimo, mas esqueceu de olhar o outro lado. Essa pessoa está gritando por mim, mas será que ela tem capacidade para saber fazer valer a pena esse grito? Transformar esse grito em solução, em materialização, em realização para a gente? Você não acha que faltou um pouco disso? Você acha que nós estamos... A gente já avançou, né? Só da gente tirar o PT, a gente já avançou. Mas você não acha que falta um pouco mais? Você acha que aquele discurso de que a única opção de melhora naquele momento, naquele cenário de 13 candidatos, era justamente a escolha que nós fizemos? Qual que é a sua opinião? Bom, relacionado a escolhas, alguns vão poder olhar, mas você prefere pagar do que votar? Sim, eu pago as multas. Eu prefiro dizer, quando tudo termina, não fui eu, tá? Eu não... É, que não vai mudar em nada também. Não vai. É muito melhor você sair defendendo sua ideia do que... Não vai dar seu voto, não isso, não aquilo, o que eu vejo. Eu quero simplesmente ter a consideração de dizer: o povo tem os representantes que merece. A suma da maioria da população o elegeu. Pode ser certo ou errado. Eu gosto muito de analisar a República de Platão. Ele traz um déficit que, se os melhores estiverem no poder, sendo eles os mais capazes, a ordem e o benefício social vai bem. Hoje não é isso a realidade. Os negócios vai bem, e é por isso que a gente está falando sobre política e religião, porque tem tudo a ver com o negócio. Talvez você que acompanha o meu canal deve estar pensando assim: poxa, o Josimar mudou o objetivo do canal? Não. A gente fez toda essa introdução, começamos tratando mais de religião. No segundo bloco a gente tratou mais de política e está continuando falando de política, porque a política define o caminho do meu negócio, define o caminho da minha empresa. Por exemplo, nós estamos com o país travado, quer você goste ou não, quer você acredite nisso ou não, talvez a sua paixão pode não deixar você acreditar nisso, mas no momento o país está travado. Isso não quer dizer que não venha melhorar, não quer dizer que o interesse do governo atual seja de nos prejudicar, mas
Não é só de intenção boas que a gente chega a resultado. Porque a maioria das pessoas quando montam um negócio, eu vejo isso todos os dias, ele não tem intenção ruim. Tem, Thiago? Não tem intenção ruim. A intenção dele é boa. Mas se ele tem intenção boa e não tem competência, está muito mais provável que ele venha fechar esse negócio do que trazer resultado. Isso é simples. Simples de dizer. Eu vejo uma realidade muito grande, né? Eu vou dar um exemplo. Um animal falece a campo aberto. Vamos colocar aí um novilho. Com o passar do tempo, os urubus vêm. Ele está fedendo, ele está perdendo-se ali em campo aberto. Mas depois do processo vem os vermes. Com Collor, por volta de 1990, 92, houve aquele travar da economia para aqueles que tinham grandes valores. Então, aquele momento, por mais que tenha sido negativo para os grandes detentores de valores no país, houve uma aplicação externa, porque não havia aqueles Ele abriu o mercado. Então, o que eu vislumbro hoje? Olhando para o passado. Por que muitos não investem no Brasil? Porque os que estão aqui, por mais que haja uma crise, estão se aproveitando dos que não têm recursos. Agiotas estão lucrando em cima do pobre, passando por dificuldades. O que antes era uma forma rentável, como aluguéis, hoje não é. Porque a maioria das placas está aluga-se, mas não se aluga. Nós estamos vivendo um momento economicamente ruim e todos os segmentos sofreram com a mudança política. Porque mudanças, por exemplo, eu estou no Toda SEASA. mudança gera impacto. Estando no SEASA, nós estávamos acostumados com rotinas. Mas nós conhecemos a rotina porque estamos nela. A realidade do produtor rural, ela é totalmente diferente do que imaginam. Lutam para que o produtor rural tenha o seu espaço para a comercialização do seu produto. Mas esquecem que o mesmo produtor rural que tem uma chacrinha, por ser pequeno ou médio, ele não tem só a chácara para produzir o tomate, o pimentão ou o pepino. Ele tem o gado, ele tem os porcos, ele tem o cuidado, além do plantio, para fazer a carga, descarga, e ele necessita estar assiduamente ali. Então ele precisa de pessoas que ele de imediato repasse o seu produto e ele possa voltar para a sua rotina. Porque há necessidade do pequeno, que não tem condição de mão de obra. E hoje querem lutar pelo espaço do produtor, mas se esquecem que ele necessita de um intermediário. Pessoas sem conhecimento de uma realidade são colocadas em funções. Quem não sabe como faz, aprende até apanhar como é feito. Nós estamos vivendo toda uma modificação estrutural em todos os segmentos. E você acha greves. Você como, agora deixando de lado a sua função como pastor, você como empreendedor, você acha que o efeito que você está sentindo no seu negócio no momento, ele vem somente dessa transição de governo, ou é falta de perspectiva, ou é falta de visão estratégica, de medidas econômicas para a sua empresa voltar a desenvolver novamente? Olha, é como eu disse, há pessoas que se beneficiam de uma situação negativa. A situação negativa ela é negativa para uma maioria, mas uma minoria sempre... Isso também faz parte do capitalismo, né? Sim, mas aí nós vamos visualizar uma situação que ela é muito real, né? Nós vamos ver governantes que assinam contratos de fachada, onde é apresentado um valor de 20 mil, mas apenas 10 chegam. Estou falando na perspectiva pequena, porque não é 20 mil, é 20 milhões, mas só para trazer uma realidade. Então essa questão de benefício ilícito, de corrupção, vindo das partes maiores, daquele chamado troca de favor, daquela chamada troca de influência, ela tem prejudicado. Mas todos que chegaram a ter influência necessitaram de uma barganha.
São investimentos. A política se tornou algo rentável, onde você escolhe alguém que tem maior chances de ser representado ou ser eleito e investe suas fichas. E muitas pessoas estão usando dessa corrupção política. Porque, querendo ou não, uma firma fulana de tal pega a ação de uma coisa, coloca ali valores menores, dinheiro público está sendo desviado, sempre foi, mas falta. Quem está sofrendo é a população, mas o problema sabe qual é? Eu vou te falar qual é o problema, Josimar. O cara te dá R$10 e rouba 100, você está feliz com os 10. Eu vou te dar a Bolsa Família, mas eu vou roubar alguns milhões. Estão falando de mim. Lembra que você ganhou a Bolsa Família. Fica na sua. Teve alguma coisa para você. Você acha que isso dá para dividir entre esquerda ou direita ou tá dos dois lados? Acontece dos dois lados. Não vamos ser neutros. Se alguém falar hoje que o PT, de certa forma, roubou, houve erros, tudo bem. Contra provas, não há como contestar. Vão aparecer N situações, mas o partido não é formado por uma pessoa. Estamos lidando com um partido de inúmeras pessoas. Agora, generalizar que um é errado, e todos são... E o outro é totalmente certo? Aí nós vamos para o outro partido, nós vamos encontrar erros. Mas o problema, eu até diria, não está em um partido ou outro, está na política como um todo. Porque a política, ela sempre foi feita por parte de pessoas, desculpe a minha colocação, mas hoje ser político é muito bom. Porque você ganha salário terno, você ganha salário para ter alguns assessores, você ganha um salário muito bem remunerado. Então ser político é ganhar bem, é ter uma carreira profissional. A pessoa fala que te representa quando na verdade ela não quer o desejo de representar o povo, ela quer uma estrutura ou algo que lhe dê uma condição de vida melhor. Bom, eu sei que você é um crítico e muito bem embasado, não é um cara que defende somente um lado, não é um cara apaixonado. E qual que é a sua opinião em relação a esses 5 meses de governo? Bom, para mim, eu acredito que eu não posso, por um segmento e um tempo, definir com este período bons ou maus resultados. Eu estou vendo apenas processos de adaptação. Enquanto a pessoa não se encarar diante de uma rotina, ela não vai poder demonstrar se ela foi capaz ou não de superar uma situação. Mas eu vejo que a perspectiva que eu tenho é que pior do que está não fica. Se ficar, então eu sei que a consequência foi uma má escolha. Mas, por enquanto, eu preciso de parar e analisar. Você acha que a perspectiva para os negócios é boa? Dificilmente. Por que ela dificilmente seria boa? Nós olhamos essa questão de dificilmente porque ninguém quer investir. O dinheiro precisa circular. Para que alguém queira injetar sua economia ou seu dinheiro parado, ele tem que avaliar se haverá lucro ou perca. Nós estamos em um momento muito ruim para investimentos. Mas, a qualquer momento... E qual o erro que você identifica? Olha, eu olhando para todo esse quadro social atual, eu vejo que em muitos casos um erro maior foi, em tempos atrás, ter se abrido muito para pessoas desqualificadas. Por exemplo, benefícios do passado são contas que foram dadas, mas que um dia deveriam ser pagas. Você acha que nós evoluímos? Olha bem, eu estava há alguns anos atrás com um amigo já falecido, ele estava com medo. E eu me lembro como se fosse hoje. Falou, essa Copa aí, meu Deus, olha só o que estão fazendo, investindo em estruturas magníficas, em estádios para pouquíssimos jogos. Então houve essa preocupação de se mostrar para o mundo. O Brasil, o país do futebol. Só que aquele investimento ele foi nulo. O Brasil não se tornou um campeão, nós não recebemos um bom resultado, nós não tivemos ali uma propagação favorável. O que eu posso dizer? Que o que foi feito de ruim no passado está refletindo hoje.
A saúde está precária, a educação está precária. Mas se nós olhássemos para um jogo de futebol, o campo sofreu uma grande repercussão. Mas nós vamos viver só disso, de oba-oba? Hoje o povo se contenta muito com isso. Hoje o povo se alegra muito com isso. Com essa ideia aí do teatro, da festa, do entretenimento. Porém, quando você tinha um dinheiro que você deveria investir numa área e coloca em outra nula, a falta desse vai te custar algo. E nós temos, além do investimento errado no esporte, feito para parecer bem ou receber Copa ou questões assim, nós tivemos investimentos em créditos que ajudaram a população para mostrar trabalho. O PT quis mostrar que a sua proposta era verídica e que ia dar resultado, ele abriu créditos que permitiam a pessoas que não tinham capacidade a ter. Só que, olhando para a realidade... Só um minuto, a gente já